tua face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Escondida na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Confiamos numa rocha invisível, Jesus, Eu já vou parar aqui para não perder muito tempo. E Silvio, ora para nós. Meu Deus, eu te agradeço por esse momento em família, por esse momento de aprendizado e capacitação. Eu te agradeço por quem está aqui Amém. e eu te peço, Senhor, abençoa quem não pôde estar aqui.
Eu que peço que o Espírito Santo vem aqui no meio de nós, que tu tens total liberdade. Sim, Senhor. Abre as nossas mentes para que possamos aprender com facilidade e descobrir as coisas insondáveis que tu tem preparado para nós nessa capacitação. Amém. Desperta a nossa mente e que a gente possa aprender e apreender aquilo que a tua palavra nos ensina sobre batalha espiritual. Abençoa a vida de Ângela. Eu louvo, Deus, pela vida dela, pela disposição e pela forma como ela vem trazendo esse assunto, que eu já sei que vem poder do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Eu também quero orar por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que as suas casas sejam protegidas, que as suas famílias sejam protegidas. Cerca cada um com muros de fogo, Senhor. Sabemos que quando tocamos nesse assunto, tocamos o mundo espiritual, que o Senhor cerque a casa do Silvio, a sua família, a sua esposa, Senhor, a casa da Anne, da Gabi, de todos os que vão assistir depois, Senhor, que o Senhor cerque a casa com muros de fogo e desde já paralisamos todo o contra-ataque do inferno contra as nossas vidas e os nossos queridos, em nome de Jesus. Pai, nos apresentamos a Ti, que o Senhor cresça e a gente diminua, que o Senhor sonde os nossos corações e que se há algo em nós ainda, que o Senhor endireite as nossas veredas, ó Deus, que todo orgulho, toda exaltação humana caia por terra agora, em nome de Jesus, e só o Senhor seja exaltado, só o Senhor seja glorificado, Pai, porque sabemos que o orgulho levou Satanás à queda. Então, que a tua glória possa ser vista nesse tempo. Em nome de Jesus, que eu já oro e te agradeço. Amém. Amém, amém. Bom, falar para vocês como começou, né? Eu dou aula para a Ju e eu falo que as nossas aulas acabam sendo aulas de inglês, discipulado em inglês e discipulado em português e acaba sendo um tempo de bora lá. Acaba sendo um tempo de muito discipulado e a gente acaba conversando sobre muitos assuntos. E sempre falando para ela sobre esse assunto de batalha, como eu faço. Eu falo, quando eu começo a orar, eu já paraliso o contra-ataque do inferno, porque, gente, como vem? Hoje eu tive enjoo, essa noite assim, praticamente eu dormi menos. Eu estava com muito enjoo de manhã, eu já comecei a orar, repreender, falei, pode parar, porque eu vou falar. E culminou na praia, que ela já contou um pouco para vocês, que o filho da... O filho, a gente já tinha orado por algumas coisas, aí o filho da funcionária, era a mãe dela, morreu, e nós fomos orar. Assim, na hora ela começou a falar e eu falei, não adianta falar, vamos orar. E nós começamos a orar e eu entrei em um tipo de batalha, mas protegendo a mãe. E aí ela sentiu de orar e ela, de uma certa forma, ela repreendeu o principado de morte sobre o Brasil. Na hora me deu um aperto muito grande dentro, aí eu falei, deixa passar, agora a gente vai orar. Eu entrei com ela. E aí depois eu parei para conversar com a Ju. Eu falei, Ju, a gente tem que tomar muito cuidado para entrar em certos tipos de batalha, principalmente porque existem hierarquias e o inferno é extremamente legalista. Vamos dizer que Lúcifer, ele estava com Deus. Eu preparei um estudo aqui, depois eu não sei se vai dar tempo da gente passar por tudo eles, mas eu passei desde a pré-existência da Terra, a pré-existência de Cristo, a criação, a origem do mal. Então, assim, se der tempo eu vou falar de tudo isso, mas eu só vou fazer um resuminho para a gente começar a entrar no assunto, porque Lúcifer, ele estava com Deus, ele estava vendo toda a parte. Então, você imagina que ele conhece muito bem a lei.
ele conhece e tem que agir. O inferno é extremamente legalista. Lúcifer, Satanás, a gente vai chamar ele mais de Satanás porque a Bíblia não usa o nome de Lúcifer. Você não vai encontrar Lúcifer na Bíblia. Lúcifer porque é um ser de luz, mas ele é Satanás, que no original é Ha-Satan, que é acusador e enganador, diabo. Você vai encontrar esses termos na Bíblia, mas você não vai encontrar Lúcifer na Bíblia. Então, eu vou usar bastante Satanás, vou usar diabo, vou algumas vezes Lúcifer, porque é o termo que a gente conhece, mas ele é um ser extremamente legalista. Por quê? Ele conhece capiroto, daí vai. E ele é um ser extremamente legalista, então ele conhece as leis de Deus, às vezes muito melhor que nós. E ele age de forma muito pautada. A Bíblia fala que ele crê e treme, muito mais que nós. Então, existem hierarquias para a gente entrar em batalhas. Depois, eu conversando com ela, eu falei, depois eu expliquei. Eu falei, Ju, a gente não entra em batalha contra principados e potestades sozinho, muito menos numa situação dessa. E aí o seminário veio muito de encontro, porque ele falou exatamente uma frase que eu falei para ela, e aí eu gravei e mandei em áudio para ela. Falei, é quase suicídio você entrar sozinho com principados e potestades nesse sentido. Nós podemos entrar juntos e entrar numa batalha por meio de Deus, porque Jesus é o caminho. Como que eu posso entrar então numa batalha? Estou só fazendo uma introduçãozinha para a gente entrar no assunto. Como que eu posso então entrar numa batalha contra o principado? Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor tem o coração do rei como um rio nas tuas mãos, o Senhor move ele para onde o Senhor quer. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, repreenda tu mesmo. Então, eu também, Silvio. E esse dia eu senti lá, e eu falei, a gente depois orou de novo, aí eu falei, não pode fazer um negócio desse. E assim, eu venho conversando, ela falou, Ângela, traz esse assunto para a gente, porque às vezes a gente não tem esse ensino. Eu não tive muito desse ensino, eu não tive na igreja, não. Foi por curiosidade. Eu fiquei bastante tempo também, mas é bem complicado, mas a gente já é mais que vencedor, e graças a Deus. Aí no seminário, eles falaram, e desde então que eu venho conversando com a Ju, Deus já tem me chamado a atenção para esse tema. Até que eu comprei os livros, tudo, estou esperando chegar. Eles falaram que 15 dias chegava, até agora nada. Comprei alguns livros, acho que a batalha já é para os livros chegar também, tem que orar para efatar para que eles cheguem. E aí no seminário eles falaram, não é você que está sendo curiosa para esse assunto, é Deus que está te atraindo, Deus que está te puxando para esse assunto. Então eu falo isso para vocês aqui também, se Deus está trazendo esse assunto para nós, Ele está nos puxando, porque a gente tá orando, a maioria de vocês na área do governo, eu na área de educação, e então a gente sabe que é a área que a gente vai ter batalha o tempo todo, não tem jeito. Então o Senhor está nos chamando para nos posicionar nesse tempo. E é um tempo que a gente vai ter que se posicionar, mas vamos aprender a nos posicionar, né? Porque senão corremos o risco de entrar numa batalha meio inocente. Deixa eu ver aqui se eu consigo acertar. Se eu estiver olhando de lado aqui, é porque a minha câmera fica no meio e eu tenho duas telas. Tá dando para ver aqui? Então, assim, o tema que eu pus, batalha espiritual, o que é uma batalha? Atitude de fazer guerra contra. Ponto. Eu vou fazer uma guerra contra, então eu já estou numa guerra. Tomar o domínio sobre algo ou alguém.
estabelecer a dominância. Então a gente sabe que quando a gente fala em batalha espiritual, a gente já fala que é guerra. É a atitude de fazer guerra, tomar o domínio, porque a gente sabe que o inimigo governou e dominou por muito tempo. Aqui eu vou passar só. Vocês querem ver desde o início ou já posso ir lá para a hierarquia? Me digam aí. Ai, que dúvida cruel. Fique à vontade, Ângela. O que você achar É, melhor, Ângela, mais didático. Então, porque sim, exatamente. se vocês quiserem saber desde o início, eu vou falar de Gênesis. A Gabi sabe que eu gosto muito de Gênesis. Ah, é maravilhoso. Pode começar, Ângela. Vai por Então, Gênesis assim, mesmo. eu já começo com assim, a origem do mal. Então, a gente tem que entender o porquê, contra quem a gente está lutando, ou como que ele vem. A gente sabe que tem uma eternidade passada, porque até a própria Bíblia fala de uma pré-existência, eternidade passada. O que aconteceu entre Gênesis 1 e 2? No princípio, Deus criou os céus, plural, e a terra. Ponto. Acabou. Não tem. Quando a gente tem um ponto, algo aconteceu ali e terminou. E aí a gente vê o versículo 2. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O que aconteceu entre o 1 e o 2? Então, aí eu vou entrar. Aconteceu alguma coisa. Para ter acontecido alguma coisa, eu tenho que entender a pré-existência de Cristo. Cristo estava antes de tudo isso aqui. No princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então eu já vejo aí que se a gente teve uma terra, antes da terra a gente já tem Jesus. A gente já tem a pré-existência de Cristo, porque tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele. E ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, quando a gente fala em primogênito, é o primeiro da sua espécie. Então, às vezes, fala assim, é o primeiro filho, mas é o primeiro da sua espécie. Então, nós vemos que Cristo é o primeiro da sua espécie, vamos dizer, depois para a formação nossa. Ele é o nosso primogênito. É o nosso... ele veio como unigênito, mas depois ele se tornou primogênito de toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, eu estou falando aí, ele já está fazendo separação, que tem visível e tem invisível. Tem coisa que nós vemos, tem coisa que nós não vemos. Aí ele também fala de tronos e dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há. E nele todas as coisas subexistem. Ou seja, nada existe sem Cristo. Elas subexistem, elas existem debaixo de. Então a gente já vê a posição e a pré-existência de Cristo. Lucas 4:8 ele fala: "Eu vi Satanás caindo como um relâmpago". Então ele estava lá antes. Jesus respondeu: em verdade vos asseguro, antes de Abraão existir, eu sou. Então a gente já vê ele lá atrás. E depois disso nós vemos a criação. Então nós temos uma pré-existência, aí a gente vai ver a criação. Salmos 92 fala: antes de nasceres os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então Deus é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Esse tempo eterno, para a gente, é difícil caber na nossa mente. A Gabi vai lembrar um pouquinho, quando eu falei sobre o tempo circular e o tempo cronos, o tempo linear. Nossa cabeça é tempo linear.
E Deus é num tempo eterno, ele não tem início, não tem fim. Então eu costumo dizer que é um tempo circular. Se não tem início, não tem fim, é alguma coisa que vira. Nós temos essa gente, tempo linear, eu não consigo falar essa palavra. E aí sim a gente vê que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí entrou a criação. Criar aqui é a palavra bará. Criar, moldar, formar, transformar. Só Deus opera o bara, só Ele, só o Criador opera o bara. Jó, onde estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabes tanto. Então, Jó de 38 a 42, até 38 a 41, é Deus se revelando. É Deus se revelando ali e mostrando. Aí a gente vê no 19, os céus revelam a glória, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia faz discurso, outro dia. Aqui nós vemos a criação. Tem muito mais versículos, não estão todos aqui. Acho que a Michelinha entrou também. Deixa eu ver. Ela tá entrando. E a origem de Satanás em tudo isso? Porque nós vimos que tem uma criação, tem uma pré-existência, uma criação e a origem de Satanás. Porque se a gente está falando em batalha espiritual, a gente começou falando dele, né? Ele era um anjo. E um anjo de maior patente, era o anjo que estava ao lado de Deus. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos? E aí fala que todos os anjos, os filhos de Deus, bradavam de júbilo. Então aqui já está falando dos anjos, eles já estavam lá. Então, boa tarde. Os anjos já estavam lá. Então, a gente vê que Lúcifer era um desses arcanjos. Era o arcanjo, o mais alto arcanjo, querubim ungido, realeza, sacerdócio. Por que ele odeia tanto a gente, né? Por que é bom a gente falar sobre isso? Por que ele nos odeia tanto? Porque ele foi criado para esse lugar de ser reis e sacerdotes, né? E hoje nós ocupamos essa posição em Cristo. Nós somos reis e sacerdotes. Então, ele odeia a gente por ter uma coisa que ele desejou ter e nunca conseguiu. E aqui ele fala, olha, tu eras modelo de perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivestes no Éden. Está falando para o rei de Tiro de verdade? Não. Quem que esteve no Éden? Delícia do jardim de Deus e que se corrompeu, ungido como querubim guardião. Foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivesse também no monte sagrado de Deus e caminhava entre pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito, irrepreensível em suas atitudes. A gente vê isso aqui em Ezequiel 28. São textos que falam sobre como ele era. No entanto, aqui eu deixei uma observação, porque foi um dos versículos que eu usei com a Ju. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Então a gente vê que na hierarquia do céu, Lúcifer, vou chamar ele agora de Lúcifer, que ele era o querubim ungido aqui, ele tinha uma posição ainda mais alta do que Miguel. Nem Miguel ousou repreender, mas o Senhor te repreenda. Então a gente já vê que existe a hierarquia e que a hierarquia dele era uma das mais altas. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, olha quem era Miguel, um dos príncipes supremos, mas mesmo assim ele não
declarou juízo contra Satanás, contra a serpente caída, né, Lúcifer, o anjo que caiu. Então, um dos príncipes supremos veio ajudar o inimigo. E a gente vê, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Miguel é o próprio príncipe de Israel. Então, a gente vê que entendemos que a patente de Satanás era superior de Miguel. Faz sim, até aí tá tudo bem? Tá fazendo sentido? Então, a gente está descobrindo quem ele era. Então, a gente não está lidando com um ser qualquer. A gente está lidando com um ser que foi criado para a glória. Ele estava com Deus na criação. Ele conhece. Quem assistiu Nárnia, quando a feiticeira chega no acampamento de Aslan, requerendo o corpo, requerendo o Edmundo, os filmes, existe um acordo no mundo espiritual, eles têm que mostrar tudo. Então, inclusive, até os outros filmes acabam mostrando muita coisa que acontece no reino espiritual. Mas Nárnia, quando a feiticeira ela entra com toda a arrogância e autoridade no reino lá de Aslan, a Michelin caiu. Então, ela entra no reino de Aslan, ela falou: você sabe que eu tenho direito ao sangue dele, eu tenho direito à vida dele. Por quê? Ele pecou, ele fez uma coisa. O que é pecado? É errar o alvo, errar a martia. Então ele fez algo que deu direito à feiticeira a requerer a vida dele. E aí, quando ela entra para discutir lá com Aslan, ela fala: você sabe, porque você também estava lá quando a magia profunda foi escrita. Então você também estava lá e você sabe que eu tenho direito à vida dele, ao sangue dele. Aí que Aslan troca de lugar, mas a ousadia, a autoridade com que ela entra no acampamento, aquela cena foi uma cena que assim me arrepiou demais. Eu assisti já muitas vezes esse filme, mas essa cena me arrepia demais, porque a gente vê a ousadia. Então, a gente não está lidando com um serzinho que é qualquer pessoa, é qualquer um. Não, a gente está lidando com um que conhece muito bem a magia profunda, vamos dizer assim, conhece muito bem as leis de Deus, que muitas vezes a gente negligencia. Ele não, ele tem que cumprir as leis de Deus. Então, a gente vê que ele se rebelou, por isso que ele foi expulso, ele se corrompeu. Então fala que Egui, ele deixa o orgulho e a arrogância, a usurpação subir no coração dele. Como caiu dos céus a estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, que derrubava as nações. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus. Estrelas na Bíblia, vocês vão ver que muitas vezes que fala sobre estrelas, está falando de anjos. Então, são anjos de Deus, acima dos anjos de Deus. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Subirei no mais alto, serei como o Altíssimo. E mais às profundezas do Sheol você foi levado. Então, ele queria no coração dele ser mais do que Deus, porque ele era tão belo, foi criado com tanta capacitação que isso subiu ao coração dele, né? E aí Ezequiel de novo falando, né? Ezequiel falando que ele estava no Éden, ele era perfeito. Mas aí a gente vai continuar aqui, ó. Naquele tempo era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos desde o dia em que foste criado e que se observou malignidade em ti, por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra. Guarda essa informação. Em toda a terra. A gente está falando de céu ainda, não tá? Só que aqui a gente está falando já de terra.
vai guardando as informações. Então, a Terra, a princípio, quem que estava nela? Em toda a terra, encheste o seu coração de arrogância e brutalidade, pecaste. Por esse, ele voltou, por esse motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei ao querubim da guarda. Então ele era um querubim da guarda, ele já atuava em toda a terra, e quando eu te expulsei, querubim da glória, o teu coração tornou-se altivo, soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompestes a tua sabedoria por conta do esplendor e de toda a fama. O que nós precisamos entender aqui? Por intermédio, a gente vê que isso aqui ele já estava fazendo corrupção na terra. Então, quando a gente entende, imagina, que bom que você conseguiu voltar. Se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando, porque é bastante informação aqui. E ele já estava fazendo o comércio dele aonde? Ele já estava fazendo um comércio aqui em toda a terra. A Bíblia é clara em falar sobre isso. Vocês acham que ele cria que Deus era onisciente? Imagina, ele estava com Deus, nunca tinha acontecido nada antes para que ele pudesse saber. A gente só fica sabendo de alguma coisa quando a gente passa por ela, ou que alguém contou, ou que a gente viu que alguém passou. Então, será que Deus sabe que eu estou fazendo isso? E tem salmos que a gente fala que as pessoas perguntam, assim, tem pessoas que falam assim, vocês perguntam em teu coração, onde está Deus? Deus está vendo isso? Então imagina que isso passou pelo coração dele primeiro. Onde está Deus? Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Só que ele não sabia ainda que Deus era onisciente. Deus era onisciente e sabia tudo que ele estava planejando, desde a criação. Nada pega Deus de surpresa. Então, aqui eu não vou exaltar o maligno. Quando eu falo que a gente tem que respeitar, porque a gente tem que conhecer o nosso inimigo e respeitar e saber com quem a gente está lidando. Não como assim, mas Deus é o Criador. Mas em toda a terra é algo que nos chama a atenção. E o comércio que ele fazia já estava na terra, em toda a terra. E aqui a gente vê que ele se corrompeu, mas ele nunca acreditou que Deus era onisciente, que estava vendo tudo. Ele achou que fosse pegar Deus de surpresa com uma rebelião. Ele ficou sabendo que Deus era onisciente depois da sua própria rebelião. E onipotente e onipresente. Então, os atributos de Deus foram vistos por ele depois da rebelião no coração. A causa da rebelião, o orgulho, propósito, exaltar-se a si mesmo a fim de ser igual a Deus. A ambição por uma posição é o motivo de toda a rebelião registrada na Bíblia. Até 1 Pedro fala que o diabo ainda anda como um leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então, até hoje, ele está aí. Qual o processo que ele fez? Ele iniciou uma rebelião contra Deus para derrubar a autoridade de Deus. Ele queria derrubar, ele queria trazer para ele queria ser maior do que Deus. Mas a gente vê que ele tem, Apocalipse fala, vemos que 1/3 dos anjos se rebelaram e estavam com ele. Então ainda nós temos 2/3 conosco. Então nós ainda temos a maioria conosco. Glória a Deus. Eu sempre vou trazer a glória muito maior para Deus. Porque Deus é quem é o Criador, é que controla todas as coisas. A gente vai chegar a esse ponto que está chegando, eu creio. Apartai-vos de mim e ide para o lago e for preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente sabe que ele tem os seus anjos a seu serviço. João fala, o príncipe deste mundo será expulso.
No Efésios 2:12 fala do príncipe do poder do ar, das potestades do ar, que agora atuam nos que vivem na obediência. Efésios 6:12 fala que eles são principados e potestades do ar. O Lucas, ele fala que o diabo levou a um lugar mais alto e mostrou todos os reinos do mundo, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los. Pode falar, Silvio. Ângela, eu não sei o que você vai falar. Quando você fala nessa classificação de principado, potestade do ar, não sei se você vai tocar o que eu estou adiantando demais, com relação à divisão da hierarquia. Não sei se você vai chegar a falar sobre isso. Eu vou falar da divisão de. Eu vou falar aqui do julgamento da criação, vou falar do diferença de espíritos malignos e demônios, e aí Certo? depois falo das hierarquias. Ah, tá. Então, desculpa, assim, É porque que, minha é, cabeça fica é, acelerando demais. não, na Aí, agora, verdade, só para se tiver aproveitar. se tiver muito lento também, eu vou pulando. É que eu tentei Não, não, fazer não, bem. fica tranquila, é porque eu sou assim mesmo. Mas aí, só para aproveitar, para não dizer que eu interrompi sem fazer uma pergunta. Vamos lá. Com relação à criação, com relação à criação, então quer dizer que a Terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nesse momento, o inimigo, o Satanás, o capiroto, como a gente chama, o Belzebu lá, ele já se fazia presente ali ou não? Já, Nesse exato momento. já. Você viu Como que o tal. ali nesse. Você viu que eu falei de Gênesis 1 e entrei sobre quem é Satanás, eu entrei com pré-existência de Cristo, Gênesis 1, aí eu entrei com a pré-existência de Cristo, aí eu entrei com a criação, eu entrei com quem era Satanás, que era um anjo, que ele estava lá antes de tudo isso, e por que ele caiu. Quando ele cai, nós temos o julgamento da criação. Aí vem o versículo 2. Entre o versículo 1 e o 2 tem tudo isso que eu pus no meio. Então, Angela, é porque é uma grande pergunta que se fazem sobre o lapso temporal e sobre esse gap que tem. Porque muita gente acha que, quando fala que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, as pessoas dizem, era tudo perfeito e estava tudo. Quando, na verdade, a Terra, antes de Deus formar e dizer haja luz e formar todas as coisas, a própria palavra fala que era um caos, né? Era o caos. Era o E caos. imagina que a Terra, na verdade, ela foi feita perfeita. Gênesis 1. Porque Deus não cria o caos. É que a gente tem que fazer essa separaçãozinha entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, olha, eu comecei, aqui eu estou no slide 7, agora que eu vou para o julgamento da criação. Aqui, ó, o que aconteceu entre o 1 e o 2? Aí a gente veio da pré-existência, a criação, a origem de Satanás, quem era ele? Ele estava com o anjo. Por que ele foi expulso? Por que ele foi expulso? A causa, o que ele se tornou. Agora a gente vem para o julgamento da criação. Agora a gente entra em Gênesis 2. Até então a gente está nessa lacuna, porque a própria Bíblia dá. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, essa Bíblia cronológica, ela é muito interessante, ela traz esse começo. Cronológica também, ó. Por quê? Eu gosto muito para estudo integral, ela traz isso que eu falei, ela traz essa lacuna, ela traz essa sequência.
Então, Angela, essa que eu tenho aqui, que eu não sei se dá para vocês verem aí, essa que eu tenho aqui, Integrada. integrada, ela traz a Bíblia na ordem cronológica de criação dos livros. De criação dos livros, mas não Dos de livros. criação de tudo. Não, ele vem, ó, para ter uma ideia, quando ele começa com, ele correlaciona os versículos. Por exemplo, ele fala de Gênesis 1, mas aí ele já faz um gap com Primeiras Crônicas e Lucas. Eu vou tirar foto dessa, depois eu tiro foto e ponho no coisa para vocês verem como que é essa, porque ele começa aqui, pré-existência de Cristo, criação, ele traz exatamente essa sequência, origem da criação, Satanás é expulso e depois a criação de Deus. Amém. Antes, ela traz todo e ela traz os capítulos, os versículos, é bem interessante para Bem estudo, eu interessante. gosto. Ó, Eu e uso outra todo coisa, dia para minha para leitura? eu Não. deixar, pra eu satisfazer aqui meus questionamentos. Com relação você falou aí eu não sei o que você falou da luta de Daniel, falou ali brevemente da luta de Daniel com o arcanjo, que Miguel. Eu só falei por causa de posição. Tá. Eu Então, falei por causa de tranquilo. posicionamento. Depois a gente vai falar sobre ela. Só falei por causa de patente. Quando a gente fala de patentes, Miguel era um dos príncipes supremos. Só Isso, que ele não ousou proferir juízo contra Satanás. Satanás. Então, eu falei aqui E, de patente. isso é um estudo que eu já estudei uma vez, sobre angiologia e demonologia. Realmente, os céus, ele, que a gente fala céu, né? Porque o inferno, ele é uma estrutura falida Sim. dos céus. Ele segue a mesma regra que teria nos céus. Se você olhar em termos de patente, em termos de hierarquia, em termos de organização e legalidade, o inferno ele segue a mesma ordem, até porque Lúcifer ele não é um ser criativo, ele não, ele, a gente sabe disso, ele não é um ser criativo, e os ataques dele são sempre os mesmos. Agora, nós, como seres humanos, não deixamos levar nossas paixões e caímos, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é com relação a esses anjos, essa hierarquia, só para título de informação mesmo, a Bíblia menciona o Lúcifer, menciona Miguel e, se eu não estou enganado, o Gabriel, não é isso? Sim, a gente acha até mais. Eu não recordo agora, mas se você pegar a Bíblia católica, se Tem você pegar a Bíblia Rafael, católica, tem aí tem Ariel, Rafael, aí tem outro, Uriel, aí tem outro. Mas a nossa Uriel. que a gente. Enoque traz Lúcifer como Samael. Isso, o livro de Enoque, Enoque isso, traz Lúcifer como Samael. Samael. E, inclusive, só que, como você falou de Nárnia, inclusive, tem um filme que eu não estou enganado qual é citado esse nome, que Enoque, no livro de Enoque fala. O livro de Enoque, ele é muito interessante. Por que eu dou credibilidade para o livro de Enoque? Até porque o próprio livro de Judas está falando dele. O livro de Judas, que é um capítulo só, ele cita o livro de Enoque. E ele fala, e quem quiser eu tenho em português, em inglês, em PDF, é bem interessante. Porque eu tenho físico porque eu gosto de ler e rabiscar, né? Eu sou da que gosta de ler e rabiscar. Mas eu procurei usar só os que estão na Bíblia mesmo. Eu procurei usar os que estão na Bíblia mesmo para não trazer os outros, apesar de eu ler para me dar embasamento. Mas é bem interessante.
agora que eu vou para o Gênesis 2. Então, assim, tem uma lacuna que está acontecendo alguma coisa, ou no céu, como eu chamei a atenção aqui, na própria terra, mas que terra é essa? Será que é a terra que a gente conheceu? Por quê? Quando Deus forma, Deus, entretanto, formou, ela tornou-se sem forma, depois ela se tornou sem forma e vazia. Deus não cria caos. Deus cria tudo em ordem, Deus, tudo que ele faz é perfeito. A própria Bíblia fala que tudo que Deus faz é perfeito. Então, no início, Deus criou céus, com S, é plural, e terra. Então, ali teve uma conclusão. Aí, nós vemos o 2, fala que a terra, entretanto, outras versões falam e, entretanto, e. Então, quer dizer, é uma continuidade de algo que tinha acontecido. A terra era ou tornou-se sem forma e vazia. A escuridão ou trevas cobria o mar, abismo, a água profunda que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí a gente vê que terminou o versículo 2. Em hebraico, a tradução é terra tornou-se sem forma e vazia. Então, o hebraico está usando que, peraí, ela tornou-se, ela não era. Então, ela não era sem forma e vazia. Então, tudo que Deus faz perfeito. A gente sempre tem que ir para o caráter de Deus. O caráter de Deus, os atributos de Deus, ele é perfeito. Então, ele também não criou as trevas. O que é trevas? Quando a gente pensa em trevas, treva é a ausência de luz. Então, Deus se retirou dessa terra. Ele trouxe juízo sobre essa terra, por isso que tinha escuridão. Se tinha escuridão é porque antes teve luz. Então a gente tem que olhar para o texto. Eu falo que a gente aprende a ler a Bíblia de uma maneira muito rápida. Então a gente tem que começar a ler a Bíblia de maneira mais detalhada, fazendo pergunta para a própria Bíblia. Mas por que isso está aqui? O que isso aconteceu? A água pela qual Deus os julgou tornou-se o abismo onde os demônios devem viver. Lembra do gadareno dos porcos, que eles pedem para ir para a água, para Jesus não expulsar eles dali? Aí a gente também já está falando de territorial, então a gente vê que eles são territoriais, e a água também foi um resultado de julgamento. E então Deus não criou o caos, a terra tornou-se, assim como trevas e escuridão é a ausência de luz. Jeremias ele fala também sobre isso. Eis que olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a luz havia desaparecido. Então tinha luz. A luz desapareceu. Aqui a gente vê a queda, a gente vê o juízo. Olhei para as montanhas e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos. Aqui está falando seres viventes. E todas as aves do céu tinham fugido. Contemplei a terra, antes fértil, agora tudo virou no deserto só. E aqui a gente vê que teve um juízo. Então ele estava criando. A terra ela foi criada para habitação. Ela foi criada para a habitação do homem, porque assim declara o Senhor que criou os céus e a terra, que Deus formou e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor. Está lá em Isaías 45:18. Gênesis, aí ele fala que essa é a história do início da humanidade, no tempo que Yahvé, Deus, criou os céus e a terra. Ainda não tinha havido brotado serva, mas ele está falando da criação. E no Gênesis 1, a gente vê que quando ele termina, ele fala que Deus viu que tudo era muito bom. Deus criou o homem nesse tempo. Quando Deus, aqui eu vou fazer um paralelo, quando Deus, Lúcifer, a gente vai falar Satanás, ou o anjo de maior luz, o querubim da guarda, como muitas vezes ele é chamado,
eles eram eternos, assim como Deus. Então, ele se revelou na eternidade. Então, eles ainda eram seres eternos, vamos dizer. Os anjos aqui, todas as formas, como seres eternos. Quando Deus cria a Terra como nós conhecemos ela hoje, ele estabelece um tempo cronos, porque no próprio começo a gente vê que do primeiro dia ao sexto dia, ele traz ordem, ele criou o homem, ele criou essa terra como a gente conhece, com um tempo cronológico. Então a gente não está falando mais de eternidade, mas a gente está falando de um tempo cronos. Então, um tempo que era sem início e sem fim, agora Deus criou um início e um fim. Ele estabeleceu o princípio dos 7 dias. Em 6 dias ele criou, no 7º descansou da obra das suas mãos. E todos os dias a gente vai ver, todo mundo acha que a luz que ele criou ali é o sol. Não, o sol foi criado só no 4º, 5º dia. Acho que no 4º dia. Sol e a lua foi criada depois. A luz era a própria luz de Deus ali vindo. Então a gente vê que era a própria luz dele, tirando as trevas que estavam. Depois, ele faz separação da luz das trevas. Ele faz essa separação. A gente tem que ler olhando e prestando atenção, porque a lua e o sol foi criado depois na criação. E aí a gente vai chegar lá no Gênesis 1:26, a gente viu que Deus criou o homem. Deus criou o homem no tempo. Deus criou o homem no tempo cronológico. E eu lembro muito do Luciano Subirá, que fala da sataneira. Então eu falo que o tempo Cronos foi uma sataneira que Deus prendeu o anjo rebelde e todos aqueles que se rebelaram contra ele, contra o Criador, no tempo, porque agora o julgamento dele é dentro do tempo, não mais na eternidade. Ficou confuso aí ou não? Deu para... Se tiverem dúvida quanto a isso, pode ir me perguntando, porque a gente foi preso no tempo. Então Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa semelhança, dominem. Então ele foi feito para domínio, para ser fértil, multiplicar-se e sujeitar toda a terra. E dominar sobre tudo. Quando ele fala aqui dos peixes, aves, animais, todas as feras, é complexo, mas está dando para acompanhar? Que bom, é bem complexo, é muita coisa. Por isso que eu perguntei se vocês queriam um resumo ou queriam completo, porque eu estou fazendo esse para mim. Eu começo a fazer para eu entender, para eu conseguir ter uma linha de raciocínio, mas depois vocês vão ver que a hierarquia está mais para frente. Desculpe, nos perdoe o nosso nível sapiencial, que não alcançar o seu, mas a gente está pelo aí. amor de Deus, gente, não, eu já falei no começo, não, nada de orgulho, nada de... tudo é ele, é para honra e glória brincadeira, dele. mulher, é brincadeira, só para a gente descontrair um pouquinho, mas continue, tá bom assim, dá para entender. O assunto é complexo, né? Mas eu falo que depois que a gente começa a estudar, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, nunca deixa entrar nada no meu coração, porque foi assim que ele caiu, né? Eu falo, Senhor, mantenha o meu coração puro. Então a gente vê que Deus fez o homem para dominar sobre todos os seres que se movem junto ao chão. Então a gente vai ver que aqui ele está falando também domínio sobre o maligno. Porque a queda deles foi que transformou a terra em caos. Então vocês também foram criados para dominar ele. Deus criou conforme a sua imagem e semelhança para governar, dominar, multiplicar, para contê-lo, expressá-lo e glorificá-lo. Hellboy todos esses filmes, você vai ver Marvel, os criadores da Marvel, eles têm uma raiz judaica. Então, todos eles conhecem muito bem, às vezes até melhor do que a gente,
só que mais para o lado da cabala. Então, todos os filmes mostram alguma coisa. Eu falo que eu sou a chata dos filmes, porque eu assisto É, procurando. no caso, Angela, a Hellboy, ele não é da Marvel, ele é da DC. É, mas é Mas tudo ali. tá todo mundo junto ali, tá todo mundo Tá tudo ali. abraçadinho. É. Tá tudo Mas ali. ele Eu nunca fala mesmo, assisti. ele fala mesmo claramente daquilo que a gente falou lá no início, daquilo que a gente falou sobre o livro de Enoch, e aqui tá aqui, eu estava na cabeça aqui, tentando lembrar qual era o filme, porque eu respondi agora, porque eu estava aqui tentando buscar qual era o filme que eu tinha visto. E eu vi mesmo, e ele fala sobre o demônio sugador de almas e, e da transfiguração, da forma como ele se apresenta. Então, ele fica isso aí. Ó, falando de filme, me lembra que depois eu vou citar um que todo mundo com certeza já assistiu. E fala de muito mais coisa que é muito mais satânico do que. E a gente, todo mundo já assistiu porque é bonitinho. Mas voltando aqui, me lembro de falar dele. Deus criou o homem, então, para subjugar o inimigo, o Satanás, que é raça satã, acusador, recuperar a terra, que foi usurpada por Satanás, exercer autoridade e domínio sobre a terra, reino de Deus, para que o reino de Deus venha e a glória de Deus seja manifestada. A intenção de Deus é que o homem expresse a sua imagem e o represente com seu domínio. Então, foi para isso que nós fomos criados, para Deus, para o representar e expressar o seu domínio. Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e inculpáveis em seu amor, nos predestinou para sermos adotados por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência, para o louvor da sua gloriosa graça, que ele já nos deu gratuitamente em amado. Deus criou o homem, porque os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. A queda do homem. Deus criou, formou o homem no tempo Cronos. Agora a gente tem 7.000. Vamos dizer, a Pedro fala que um dia para Deus são como 1.000 anos como um dia. Então a gente vê que a criação foram em 6 dias, no 7º dia Deus descansou. Se a gente for ver de Gênesis a Apocalipse, o descanso de Deus é Cristo. Então a gente vê que Deus criou a criação e o homem para Cristo, para o descanso. Lá tinha 2 árvores. Tem um desenho que eu faço para falar do plano da salvação, que é um desenho de palitinho e que funciona. São 2 árvores. Uma da vida, o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento de Deus eles já tinham. O Senhor passeava com eles todos os dias. O que eles quiseram conhecer? O mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, e Yahvé, que Deus havia feito, que Yahvé havia feito. E aconteceu que ele questionou a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Como a gente lida com isso até hoje, né? É o mesmo questionamento. A meia-verdade do mal que retira a bondade de Deus e faz com que o homem creia que lhe falte algo. Porque ele diz, como Deus serão, mas eles já eram conforme a imagem e semelhança de Deus. Olha a treta, até hoje a gente está buscando fora buscando fora o que já está dentro. Até hoje a gente acredita nas mentiras dele e acredita na mentira que rouba a bondade de Deus. Até hoje a gente está caindo na treta dele, na mentira dele, na meia-verdade dele, que rouba a vontade de Deus, rouba a bondade de Deus e faz a gente crer que falta algo em nós. Não falta nada em nós. Deuteronômio 32:4 fala que Deus é perfeito. Tudo que ele criou é perfeito como ele. E ele não erra nada do que ele fez. Deuteronômio 32:4, se vocês quiserem ver depois. Por isso que, Gabi, eu não deixei muito passar, viu? Aquela fala, eu falei, não fale sobre você o que Deus não fala. E aquele trabalho lá foi uma tarefa que eu fiz
Porque quando eu fui num curso que eu fiz, fala defeitos sobre você. Pá, 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 rapidinho. Agora era 30 defeitos e 30 qualidades. Ah, chegou nas qualidades, parou na 10 e não saía mais. Não saía mais, não saía mais. Eu falei, aí eu entrei numa crise de identidade, fui chorar com Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. Ele falou, porque você está se olhando com os seus olhos ou com os olhos dos outros. Se olha com os meus olhos. Aí saiu aquele lá, quem eu sou para Deus. Aí saiu aquela lista lá de 43. Está faltando, mas foi uma tarefa que eu fiz na época. Porque o inimigo continua com a mesma mentira, fazendo a gente acreditar que nós não somos suficientes, que Deus não é tão bom, que falta algo em nós. Não falta nada em mim, Deus me criou perfeita. Eu, às vezes ainda não sei usar, eu não estou usando todo o potencial que Deus pôs em mim. Tem a minha falha, sim, muitas vezes, mas Deus me criou perfeita. Deus criou cada um diferente dos outros, mas o problema é que a gente compara. O que ele fez com Eva? Ele comparou Eva com Deus. Você vai ser como Deus. Você não precisa ser como Deus, ele já te criou a imagem e semelhança dele. Você não precisa se comparar com ninguém, nem com o outro. Deus te criou com um propósito específico. A serpente corrompeu a criação, usurpou o direito à terra, tomou o domínio e o governo e se tornou príncipe deste mundo. Assim a serpente Satanás foi presa no tempo. Deus é eterno e o Senhor do tempo. E prendeu o inimigo numa sataneira, prendeu ele no tempo Cronos. Então, quem é o dono do tempo, quem é o dono da criação? Primeiro, ele achou que Deus não era onisciente e não sabia que ele estava se rebelando. Depois, ele achou que fosse pegar a criação de Deus e afrontar Deus. E ele faz isso até hoje. Até hoje, ele afronta Deus através de nós, ele nos odeia, porque nós somos conforme a imagem e semelhança e a glória de Deus. Nós somos a justiça de Deus, como dizem, se não me engano, é 2 Coríntios 5, 21, fala que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Então Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Deus prometeu salvar. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lembra? Antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi morto. Então, antes da fundação do mundo, eu tenho que entrar antes de Gênesis, eu tenho que entrar na pré-existência. Eu fui eleita por Deus antes da fundação do mundo. Peraí, então tem algo que a gente sabe que tem uma pré-existência. Deus julgou aqui na queda, Deus julgou a serpente, a mulher, o homem e a terra. Então, quando a gente vê aqui na queda, tem muito mais detalhe aqui para falar, não vou entrar neles. Depois, quem tiver curiosidade, me pergunta. Tem muita coisa nesses versículos. A serpente, Deus determinou a serpente, porque fizeste isto, é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos eles selvagens, rastejará no seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Quem tem Bíblia que consegue pesquisar a original, pesquise o que quer essa palavra descendência. Vai lá para o Strongs e procura o que é descendência. O que ele estava falando ali? Que tinha 2 sementes e tu picarás o calcanhar. Para a mulher, ele disse, para a mulher sentenciou, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Por que a sentença da mulher foi exatamente em relação à gravidez e à submissão ao homem? Perguntas que eu estou lançando para vocês, eu não vou dar resposta agora.
Quem souber, guarda. Acho que a Gabi, a gente chegou a ver sobre isso, então ela já vai saber a resposta, a Ju também já sabe. Mas pesquisem, essa é a parte que eu falo assim, eu só instigo e aí eu deixo vocês trazerem depois as perguntas para mim. Para o homem, ele voltou-se para o homem e ordenou, porque você escutou a sua mulher e comeu da árvore proibida de comer, maldita é a terra por tua causa. Então, Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra por causa do homem. Aí, com o sofrimento, ele vai comer o alimento todos os dias, com o suor do rosto, comemorado do teu pão, tudo, pois foste formado. Porque aqui a gente vê que ele só vai sofrer a consequência da decisão dele. Mas a terra foi amaldiçoada, junto com a serpente. Porque tu és pó e ao pó retornará. De quem que o inimigo se alimentará todos os dias? Do pó da terra, todos os dias. Então, a gente já sabe que tem algo aí. Ele se alimenta do pó da terra. E Deus está falando para Adão, você é pó. E vai voltar para o pó. Eclesiastes 12:7 fala porque o corpo volta à terra como era. Ele fala, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aí a terra é maldita por tua causa, a terra produzirá espinhos. Então, quem foi amaldiçoada foi a serpente e a terra. A mulher e o homem sofreram consequências. Aí eu deixo a pergunta, por que a consequência da mulher foi em relação à gravidez e ao domínio masculino? E o que quer dizer a palavra descendência? Fica aí a pergunta para vocês pesquisarem. Gênesis 3:21, a gente vê que Deus fez o primeiro sacrifício. Deus vestiu eles do cordeiro. Gênesis é semente. Tudo que a gente vê de Gênesis, principalmente Gênesis de 1-6, é semente que a gente vê crescendo ao longo da Bíblia e ela é colhida em Apocalipse. Na Apocalipse fala, você que era a antiga serpente, agora é o dragão. O que aconteceu que a serpente virou dragão? Ela se alimentou muito do pó da terra e se alimenta até hoje. Então a gente vê que essa batalha que a gente está inserido, porque ela continua se alimentando e crescendo, porque de antiga serpente ela virou um dragão e ela se alimenta de pó da terra e o homem é o quê? Pó da terra. Então nós estamos inseridos nessa batalha. Só que Deus desde o início já deu o caminho. Ele sacrificou o primeiro cordeiro. O primeiro cordeiro foi sacrificado pelo próprio Deus. Ele vestiu o homem. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, ele revestiu, assim como nós fomos revestidos em Cristo. Deus nos revestiu do cordeiro, Deus revestiu Adão e Eva do cordeiro, representando toda a humanidade, falando como teria que ser. Eu falei que era semente que a gente vai colher depois. Aí depois, o primeiro homicídio veio da descendência de Caim. Caim é descendência de quem? Se tinha aqui, ó, porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Então, Caim, o que o inimigo pensou? Abel é o filho que vai pisar, então vamos matar. Já começou lá, então vamos acabar com o problema aqui. Mas não era. De novo, ele acha que ele conhece a mente de Deus, ele acha que ele pode ser maior que Deus. Aí no Gênesis 5 é a linhagem de Adão. No 6 a gente vê uma corrupção da raça humana. O que é essa corrupção da raça humana? Anjos caídos com as filhas do homem, hibridização. Aí veio o juízo. Gente, essa hibridização, para a gente falar, isso é tão sério. O DNA humano
ele é 10.565, que é exatamente isso aqui. Deixa eu pegar. Eu vou escrever aqui. Isso quer dizer 10, 5, 6, 5, que é a sequência do DNA humano. Então, quando corrompe, quando homem com anjo e tudo aquilo que você aprendeu como mitologia, como deuses do Egito, deuses gregos, tudo que você aprendeu como mitologia, está em Gênesis 6, como a hibridização, resultado de anjos caídos mais homens. Ângela, mas isso não é possível. A imagem de Daniel, os pés da estátua de Daniel, fala que é barro e ferro. Eu vou deixar um outro ponto aí. Barro são quem? Olha nós aqui, ó. Nós somos barro. O que é ferro? O que eles estão tentando fazer agora? Eles não estão criando uma robotização, uma tentativa de hibridização de novo, uma tentativa de corrupção. Quando Jesus fala que seria como nos dias de Noé, a gente vê a corrupção do DNA, a gente vê eles injetando mRNA mensageiro aí, adoidado, que já é uma deformação no DNA, que é 10.565, porque nós carregamos a identidade do Criador. Esse é um assunto polêmico, é um assunto cheio de coisas, mas lembra dessas duas corrupções. Corrupção de Gênesis 6 e corrupção da estátua de Daniel, que é os pés de barro misturado com ferro, e ele fala que vai vir uma pedra que vai cair e destruir isso. Aí a gente vê que a gente está chegando a esse tempo. E o juízo pelo dilúvio, salvação do homem em Noé. No Gênesis, aí depois ainda a gente vê a rebelião de novo da raça humana no auge em Babel. Mesmo assim, Deus continua cumprindo o seu plano, ele chama Abraão para um novo começo. O mundo jaz no maligno. Estamos cientes de que somos de Deus, mas o mundo jaz. O que é jazer? O mundo morreu. O mundo está morto, sepultado. Jazigo. Aqui jaz tal pessoa. Eu sempre associo jazigo. O aqui jaz, está morto. O mundo inteiro morreu. Em Apocalipse ele fala, mas não tenha medo. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas estou vivo por toda a eternidade. Possuo as chaves do inferno e da morte, né? E aí ele fala de outros versículos, mas a gente sabe que em Cristo nós Ângela, temos vida. desculpa atrapalhar. Imagina, pode. Duas curiosidades. A primeira, eu acho tão incrível ler essa passagem de 1 João, porque a vida toda a gente dá uma conotação a ela, que uma conotação até muitas vezes, eu não digo errônea, mas ignorante, sabe? Que acaba errando. Aí fala, o mundo jaz no maligno. Aí muitas pessoas, quando vão interpretar ela, diz que o mundo pertence ao maligno, certo? Mas quando, na verdade, eu estava lendo aqui agora com vocês, me veio esse insight, que o mundo está morto quando está no maligno, certo? O mundo está morto quando está nele, porque a vida abundante está em Cristo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muitas vezes damos essa conotação. De fato, o inimigo, até hoje, para poder agir na Terra, ele não age por conta própria. Ele tem que pedir autorização. Precisa do ser humano. Porque a palavra de Deus diz que o céu é o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, a autoridade na terra ainda é do homem, dada por Deus, sabendo ele ou não. Mas a palavra de Deus, ela é um princípio irrefutável.
Se a palavra de Deus diz isso, então ela vai continuar até a eternidade, sendo daquela forma. Então, aí essa é a primeira parte. A segunda parte é mais uma curiosidade que aí Não, foi vocês... ótimo. Isso que você trouxe foi ótimo, porque isso, exatamente, depois a gente vai chegar nisso, por que que a gente está em batalha, né? O mundo no maligno está morto. Mas quando Jesus vem o tempo todo, ele está falando assim: o reino chegou. O reino de Deus chegou. É chegado o reino. É chegado o reino. Quando As Jesus boas novas. vem, ele fala: é chegado o reino. Isso é evangelho, boas novas sobre Cristo. Eis que é chegado o reino. E a oração, tá? Eu Amém, pretendo Gabriel. terminar às 14 também. Se não der, a gente marca um outro dia para continuar. Eu vou dar aula também. Mas E outro ponto, Ângela, só para finalizar, para deixar você terminar aqui, o outro ponto é uma curiosidade minha, tá? É algo meu, não estou aqui dizendo que vocês devem concordar com o que eu penso. Mas, com relação aos princípios escatológicos que a gente encontra na maioria dos livros da Bíblia, porque muita gente acha que escatologia só tem em Apocalipse e em Daniel, né? Mas na Bíblia está recheada de escatologia, em todos, praticamente todos os livros. E aí eu pergunto a vocês: Apocalipse, a escatologia, se cumpriu ou ainda vai se cumprir? eu creio que nós já estamos vivendo algumas coisas, mas ainda vai se cumprir. Porque o reino que Jesus fala é o reino na terra. Que eu creio que nós vamos viver o milênio, que é o 7º ano, que é o descanso com Cristo na terra que ele conquistou. Eu vou deixar essa discussão maior para depois, porque não vai atrapalhar. Mas eu tenho um pensamento com relação a isso. Mas, coisa particular, lendo e tal, eu tenho uma particularidade com relação a isso. Não estou dizendo que eu sou a última razão ou que eu tenho a palavra definitiva. Não. Eu estou aqui para errar mesmo. Eu estou aqui para errar e Mas a gente aprender. está aqui para aprender. Eu falo que isso é teologizar. Teologizar, eu sempre falo que ninguém detém todo o conhecimento. Ninguém. Por isso que a gente precisa um dos outros. Então, assim, olha que legal. Eu estou falando uma coisa, você já trouxe outra. Eu aprendo com um monte de gente. Eu faço curso eu tenho um curso que chama Relógio do Criador, que é muito interessante, é uma outra visão, é uma visão de astronomia bíblica. Aí eu faço intercessão, aí eu faço um outro. Então, assim, eu, eu pego, assim, é como escola. A gente não vai numa escola, a gente aprende várias disciplinas. Com o aprendizado da Bíblia é assim também. É verdade. E você falou, Ângela, eu acho que é a tua xará, é Ângela Valadão. Eu acho que é Ângela o nome Angela dela, né? Valadão. Eu acho, isso. Ela trouxe uma coisa, ano passado, foi um ano retrasado, que me intrigou. Ainda não estudei Sobre o sobre isso. Brasil. Não, Não. sobre o design inteligente da criação. Ah, pá, compartilhe aí, a gente. Não, é porque eu não estudei a respeito ainda, eu só anotei, mas ela tem uma pregação sobre isso, sobre o design inteligente da criação. Aí envolve tudo, sabe, Ângela? Envolve a questão astronômica, a questão física, a questão biológica, como Deus é, teve esse design criador proposital em cada coisa, nada por acaso e tudo com a finalidade. Então, assim, é bem Tudo é interessante. perfeito. Tudo é perfeito. Eu creio no design inteligente de Deus. Adalto Lourenço fala sobre isso, é um cientista cristão também. Eu gosto muito. Mas quando a gente volta, só para pegar o gancho aí, para fechar aqui esse assunto agora, quando a gente olha para a criação, Deus criou perfeito, Deus não criou caos. Quem que fez o caos? O maligno. O mundo está morto enquanto está no maligno.
Quando Jesus vem, ele fala: eis que é chegado o reino de Deus. Gente, como que Deus mandaria o seu próprio filho num planetinha qualquer, com uma humanidade qualquer? Jesus escolheu esse planeta, escolheu esse lugar. Gente, nós somos muito mais importantes do que eles querem que a gente pense que é. Nós somos a criação. A terra, quando Jesus veio para a terra, ele veio para trazer o reino. Quando a gente ora o Pai Nosso, nas igrejas a gente foi ensinado a buscar o céu. Ai, busca o céu, porque aqui já não tá bom. Jesus não ensina isso para a gente. Jesus fala para a gente orar, no modelo de oração, fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como ela já é feita no céu. Então a gente foi ensinado pela própria igreja a desejar o céu, quando a gente tem que desejar trazer o reino para a terra. Por isso que agora a gente está trazendo por que eu estou amarrando esses assuntos? Porque isso é conceito de batalha. Esse é o conceito da batalha. Por que nós entramos em batalha? Porque eu vou trazer o reino para a terra. Eu vou trazer aquilo que Jesus conquistou para a terra. E aqui eu falei das duas sementes. Aqui eu ia falar da origem dos dois, né? Mas aqui acho que eu vou entrar depois, porque aqui que eu vou entrar onde você perguntou, Silvio. A origem de anjos e demônios, espíritos malignos e hierarquia. E também falando do ministério de Jesus. Aqui, né? Aqui eu vou pular essa coisa e falar aqui. Qual foi o ministério de Jesus? Anunciar o reino, ensinar, anunciar os princípios da lei. Princípio, não lei pela lei. Não faça isso. Princípio. Ele veio com confronto. Ele veio trazendo confronto, ele veio fazendo sinais e maravilhas, ele veio com cura física, cura espiritual e libertação de demônios. E assim como Jesus fez, ele fala para a gente fazer, que nós faríamos obras maiores que ele fez. Ele nos deu o Espírito dele para nós caminharmos e vivermos nessa terra. Nós estamos em Cristo já assentados nas regiões celestiais. Por isso que nós entramos numa batalha, porque agora nós fomos tirados do domínio das trevas, está em Colossenses 1,13, e transferidos para o reino. Fala domínio e reino. Então a terra está sob domínio de Satanás, a terra não é dele. Então nós fomos tirados do domínio dele e transferidos para o reino de Cristo, quando nós entregamos o nosso coração em Cristo. Então nós temos um domínio e um reino. Então nós temos que assumir a nossa posição de reis e sacerdotes de reino para batalhar contra o domínio, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por isso que existe uma batalha. Por isso, agora fechando o assunto aqui depois, antes, eu vou ter que falar outra vez, porque não vai dar para falar sobre as hierarquias e as duas sementes. Eu vejo com a Ju aqui. É bom fazer a parte 2 mesmo. Vai ter que ter parte 2 aqui, porque deu 1h30 já, então eu não quero passar disso para não ficar muito longo. E então a gente vê que quando a gente pensa que Jesus veio resgatar isso para nós, e ele fala para a gente que ele nos deu autoridade para pisar escorpiões e serpentes sobre todo o poder do maligno, e ele não nos causará dano algum. Até agora a gente viu como chegamos até aqui. Aí depois nós vamos aprender como batalhar com ele, né? Mas acho que só o conhecimento, a verdade, liberta. Quando a gente entende que quem tem o controle de tudo, quem tem todo o poder é Deus. O inimigo tem que pedir autorização, porque esse mesmo eventos de Apocalipse, se a gente olhar para lá, que fala que Deus deu poder ao anjo para destruir, Deus deu poder ao anjo para fazer, até para cumprir Apocalipse é Deus quem dá o comando, quem libera para acontecer. Então, quem tem todo o poder, todo o domínio é o nosso Senhor.
Então, que nós mantenhamos o coração quebrantado para não entrar orgulho, não entrar soberba como existiu no maligno, porque ele ainda anda como um leão ao derredor procurando a quem possa tragar. E sabendo que nós estamos debaixo de um reino, nós somos representantes de um reino que já é vencedor. É um reino que já venceu. E eu gosto do termo sataneira. Ele foi preso na sataneira do tempo Cronos. E ainda ele é preso na sataneira de Deus, porque ele acha que ele faz alguma coisa para o nosso mal. Aí a gente vê lá em Romanos 8:28, e Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem e para a glória dele. Então, para a gente ter o nosso coração descansado, não é porque nós estamos em batalha. Como eu falei no início, é só para a gente saber que existem hierarquias, que a gente não pode entrar em uma batalha achando que a gente está batalhando contra um serzinho que é qualquer um. Quando um dos maiores anjos mencionados na Bíblia, que é Gabriel, mas ali menciona Miguel, não ousou juízo contra ele. Então, quando nós vamos exercer juízo contra ele, a gente vai em nome de Deus. Deus, o Senhor é o Criador. Essa batalha é tua, a palavra garante isso. Então, Senhor, muda o coração do rei, muda o coração do governante, assim como o Senhor muda de um rio. O Senhor pode. E engraçado, Angela, que você fala isso, no início da minha caminhada cristã, quando eu tinha 15 anos, eu estava ali, pleno, aquele jovem cheio de vida e ousado, e experimentando. Tudo bem que a igreja que eu fazia parte não ensinava a questão dos dons do Espírito, ou viver no sobrenatural, mas aceitava aquilo, mas não ensinava. Uhum. E só que eu já fluía no sobrenatural e não sabia. O acesso ao reino espiritual, eu sabia acessar, mas eu não sabia que eu sabia. Então, eu com 15 anos, 15, 16 anos, eu declarava as coisas ao Satanás, que eu era derrotado, tal. E eu ficava assim, andando na rua e falando assim. Aí as pessoas, eu acho que as pessoas deviam pensar assim, ele é doido, alguma coisa assim. Mas eu vivia nisso aí, nessas declarações, nessas batalhas espirituais. Só que, como você mesmo falou, mencionou agora há pouco, existe hierarquia que você não pode entrar só. E por mais que eu sei que maior que está em mim do que está no mundo, por mais que eu sei que o poder vem do alto, mas nós, como seres humanos, nós somos fracos com relação ao sobrenatural. Nós, como seres humanos, só nós, somos fracos. Porém, quando a igreja se une, É um poder só. a porta do inferno não prevalece contra ela. A palavra garante isso. Sim. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. E quando fala a igreja do Senhor, a eclesia, ele não fala só a Ângela, só a Silvia. Nós somos templo de morada do Espírito Santo. Mas quando fala em eclesia, fala na comunhão dos templos, sabe? Então, eu tomei mesmo um esfriamento espiritual, mas foi brabo, e tomei, foi 20 anos de geladeira. 20 anos de geladeira, e eu só saí, pela misericórdia de Deus, e podia ter saído antes disso daí, porque eu passei 12 anos com uma palavra na minha cabeça e eu não conseguia decifrar essa palavra. 12 anos, com o versículo de 2 Samuel 9. Deus falando comigo, 12 anos. Marca ela. 12 anos. 2 Samuel 9. Deus falando comigo direto. E eu não conseguia decifrar. Eu te entendo porque eu participei de uma igreja assim, vim conhecer mais, eu sempre amei estudar a palavra, mas conhecer mais nos últimos, vamos dizer, 10 anos para cá, que eu comecei a buscar mais, mas dos últimos 5 que eu tenho buscado mais nessa área.
E Deus vai trazendo na medida que a gente suporta. Eu creio no tempo de Deus também. Sim, sim. É para esse tempo Nós que temos Deus tempo está de nos amadurecimento, preparando. né, Ângela? Temos o nosso tempo de amadurecimento. Eu vou dizer a você, foi necessário, pelo que eu passei. Não vou dizer a você que foi um tempo de amadurecimento. Sim e não. Foi tempo perdido. Sim e não, mas foi necessário. Eu Uhum. passei, como eu disse, eu passei 12 anos com 2 Samuel 9 e não consegui entender. Aí, como diz a história, você tratar a Bíblia como um livro e não pedir direcionamento do Espírito Santo, você não tem a revelação da palavra. Só a partir do momento, no meio da pandemia, quando verdadeiramente eu botei meu joelho no chão e clamei pela vida da minha filha, porque eu tive a revelação sobre o, algo espiritual, sobre o atentado da vida dela, queriam levar a vida dela Nossa. por meio de um trabalho mesmo, tá? E foi quando a família se juntou. Aí foi, eu me ajoelhei, eu disse, foram essas minhas palavras, Ângela. Deus, eu sei que eu não sou teu melhor filho. Eu sei que eu não sou teu melhor filho. Eu sei que tu me amas, mas eu sei que eu te dei as costas. Mas eu sei que mesmo assim, tu tem misericórdia da minha vida e que me ama. E que nunca deixou eu me acostumar com o mundo. Porque, na verdade, Ângela, ele nunca deixou eu entrar de cabeça no mundo. Até quando eu estava querendo fazer besteira, até quando eu estava querendo fazer besteira, o povo estava na roda e disse, "Oxe, Silvio, tu é crente, né?" Eu digo, "Ô, velho, onde é que está escrito isso na minha cara?" E eu ficava com As raiva. trevas se identificam. Exato. E eu ficava com raiva disso. Poxa, eu tô aqui querendo fazer besteira. Nem na hora de eu fazer besteira eu consigo. E eu sabia que isso era um cuidado de Deus. E quando eu desci, de forma sincera, as coisas começaram a acontecer, Angela, depois de 20 anos. Aí tem um livro, eu não me lembro agora, eu acho que é o Chris Vallotton, ele fala sobre o poder sobrenatural do perdão. Poder sobrenatural do perdão. Eu acho que é o Chris Vallotton. Poder sobrenatural do perdão. A partir do lugar de perdão, minha vida foi sendo restaurada. Uau. A partir do lugar de perdão. Poder sobrenatural do perdão. A partir desse lugar de perdão, quando eu comecei a entender, 2 Samuel 9, e identifiquei que Mefibosete era eu, e que eu estava em Lodebar e não sabia, e que Deus estava me trazendo de volta para a mesa do rei. Amém. Então, eu pude entender, sabe, Ângela, a batalha em que eu me enfiei e o porquê o inimigo sempre quis me paralisar. Eu pude ter essa visão clara de tudo, do que está acontecendo, do que aconteceu, na verdade, do que aconteceu. Porque eu, com 16 anos, eu ia entrar no seminário de teologia. Era o que eu queria fazer. Minha mãe me chamando de louco, porque queria que eu fizesse medicina, queria que eu fizesse direito, queria que eu fizesse, mas eu queria fazer teologia, Ainda com dá tempo. 16 anos. Não, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Depois de muitas faculdades, muitas coisas, mas eu estou fazendo. O que acontece? Era o que eu queria fazer com 16 anos. E a minha ideia era, eu queria, desde o início, eu não via outra coisa. Eu queria ser pastor, desde o início, sabe? Amém. Do início de tudo. E isso esfriou. Eu passei 20 anos, eu não conseguia me submeter a nenhuma liderança. Eu não aceitava liderança. Nem secular, muito menos ministerial.
Pra você ver, que ovelha braba, hein? E hoje é tão manso, né, Silvio? Hoje opera no Oxe, sobrenatural, hoje eu a aprendo muito com diferença. vocês a parte do sobrenatural, porque eu falo, eu me converti com assembleianos, Olha aí. depois eu fui para uma igreja que negava o Espírito Santo e a obra dele nesses tempos. Eu fiquei 20 anos numa igreja assim, mas foi a igreja que eu aprendi a mais estudar a Bíblia. Eu fiz 8 anos de teologia naqueles cursos que tinha na igreja, fui fazendo, fui Enfim, fazendo. Não era seminário, mas eu ia fazendo os cursos que tinha na igreja de sim, sim. teologia. Até que Deus me tirou dessa igreja, levou para outra e já começou a trabalhar de novo essa parte. Aí eu saí do extremo da geladeira e fui para a busca do sobrenatural e foi o lugar que eu mais fui machucada. Sim, Foi pelo sim, profeta da igreja, foi o sim. lugar que eu fui mais machucada. Aí parou tudo de novo. Aí eu falei, Deus, Travou tudo. agora é o Senhor quem vai fazer. Em 2019, Deus começou a me resgatar de novo Glória a Deus. num congresso da Dunamis, Da Conferência do da Números. Conferência Dunamis. Glória 2019 a Deus. foi quando Deus começou a trazer de volta para esse lugar do sobrenatural, Amém. e tudo que, assim, de lá para cá que eu ainda venho voltando, mas você sabe que ainda é o lugar que eu mais tenho zelo e mais tenho ainda Recheio. receio. Então, primeiramente, Ângela, eu não preciso te ensinar, porque você, você é minha irmã em Cristo e é tão capaz quanto eu, mas o primeiro ponto com relação a isso, vou falar o que aconteceu comigo. O primeiro ponto com relação a isso que você precisa fazer é perdoe. Perdoe pelo que falaram com você. Ah, não, mas eu já liberei perdão. Perdoe. Segundo ponto, quando você não está centrado em Deus Pai, quando você fala a partir da orfandade, você machuca as outras pessoas. Por isso tem muita gente falando do profético a partir da orfandade, e não a partir de Deus Pai. Eu como um intercessor, eu como um servo do Senhor, eu tenho que entregar uma palavra para Ângela ou para Anne a partir do que Deus Pai vê você. Amém. Não é a partir do que eu vejo. Então, por isso que muitas igrejas se machucam, machucam os outros, porque entram na vibe do profético e acaba enchendo a endorfina, que enchendo de endorfina do profético, e acha que para ser importante precisa agir daquele jeito em todo o culto, e acaba profetizando Machucando. a partir do coração humano, e não a partir do terceiro céu, a partir de Deus Pai. Amém. Então, Ângela, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Fala com Deus Pai, pede a Ele, Senhor, inunda o meu coração com o teu amor, para que eu veja com os teus olhos e não com os meus, no qual fui ferida e machucada. Amém. E você deixa para trás toda, toda aquela dor, Eu toda falo aquela para Deus, eu sei que profetada. foi um lugar de aprendizado. Foi um lugar Sim, de muito sim, aprendizado. Então eu procuro entender que foi aprendizado, que assim como eu fui machucada, eu não quero que outros sejam. Então eu sim, oro, Senhor, que seja limpo. Porque eu sou apaixonada por igreja, eu amo a igreja. Porque tem muita gente hoje que está na moda dos desigrejados. Eu falo, não, a igreja é o corpo. A igreja é a eclésia, é o ajuntamento, porque é no ajuntamento que a gente tem o poder. Aqui eu pus 2 versículos que ele fala que é no finalzinho de Efésios 1,
ele fala, né, que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, Isso, a cabeça. Isso. e 1 Coríntios 12 ele fala também das partes do corpo. Eu não posso ser uma parte do corpo sozinha. O corpo não Isso. existe em partes. Então eu sei que, por exemplo, se doeu uma parte do corpo, é essa parte que precisa ser curada. Sim, Não porque ela afeta o corpo inteiro. E eu sou parte do corpo. Se eu fui sim, afetada, eu preciso ser curada, porque eu estou afetando o sim, corpo inteiro. Então eu oro desse lugar, porque a gente faz parte de um corpo. E é esse corpo que a gente precisa se unir para as batalhas. sim, sim. Quando eu falo esquecer, Ângela, não é anular o que você viveu. Ah, não. A história É, a gente não apaga, né? não apaga. O que eu falo aqui de esquecer é a ofensa. Você pode sim usar como aprendizado e deve. Porque tudo na nossa vida a gente precisa tirar o ponto positivo, até dos mais negativos, e aprender. Eu aprendi muito com meus 20 anos de geladeira. Não é de igreja geladeira, era de geladeira. Porque eu ia para a igreja, veja que, Ângela, eu ia para a igreja, nada acontecia, nada me movia, nada acontecia comigo. E eu estava dentro da igreja. Eu frequentava a igreja, mas eu não permanecia. E não me deixava ser tratado, sabe? Então, esse é o preço que eu paguei por conta de uma batalha espiritual que eu entrei sozinho. Eu reconheço esse preço que eu paguei e eu vou dizer, é doloroso demais. Não dá para a É gente doloroso lutar demais. batalhas grandes sozinhos. Eu falo que se é territorial, por exemplo, se é no lugar que você está, se é de território, a gente entra. Se é com pessoa, é território local, eu falo, né? Porque eu tenho Local. legalidade local. Agora, por exemplo, em nível de cidade, de nação, de coisa, aí o negócio é mais. Isso. Então, e aí, é maior. E aí, essa batalha, eu me identifiquei muito com aquela frase que Bia, que você conhece Bia? Bia, ela tem uma frase, o inimigo, antes de matar, ele humilha bastante. E foi o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu comigo. Antes de me matar espiritualmente, eu fui humilhado até onde eu não podia. Assim, até onde eu não queria e não podia. Então, antes de matar, o inimigo humilha, porque ele quer se sentir superior à criação de Deus, quando, na verdade, a criação de Deus, nós, filhos, hoje filhos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos superiores, porque somos coroa da criação. Amém. Então, é sobre isso. Então, que eu declaro sobre a tua vida, Ângela, essa cura, esse bálsamo sobre as coisas negativas que falaram a seu respeito e sobre sua vida. Eu que peço perdão Amém. sobre isso. Me veio muito essa palavra, eu que peço perdão por cada palavra que algum homem proferiu sobre a tua vida, sobre esse lugar que não era para você estar de dor, sobre a profecia, que eu declaro um bálsamo e eu declaro cura sobre a tua vida e que você possa fluir sobrenaturalmente de forma livre, sem nenhuma trava, sendo usada pelo Senhor, sendo instrumento de excelência na presença dele, sendo instrumento de excelência para mover a igreja, para ensinar aquilo que você ensina, para ser mãe, para ser esposa, para ser tia, para ser família. Eu Amém. libero essa semente sobre a tua vida e eu libero essa unção de viver livre, o sobrenatural, sem nenhuma amarra, sem nenhum grilhão, sem nenhuma corrente, sem nenhuma cadeia. Tudo quebrado e destruído em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo. Eu libero perdão em nome de Jesus. No reino espiritual. Ninguém me deve nada.
No reino espiritual eu libero. Em nome de Jesus. E recebo a bênção. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Nossa, tá vendo como é uma troca, né, Silvio? A gente É tá, verdade. o tempo todo é uma troca, isso é maravilhoso. E eu tenho aprendido muito, né, essa parte mais do mover no sobrenatural, ficar, porque eu sei que eu tenho, o meu primeiro é o mestre, meu primeiro eu me envolvo no mestre, mas eu tenho do profético, eu carrego, tem coisas que eu falo para a Ju há 2 anos, que a gente estava orando já há algum tempo, e eu vejo o pessoal falando agora, eu falo, uau, o Senhor já vem falando isso comigo há tempo, então eu vejo que eu às vezes não acredito que mas eu já vejo que ele vem dando. E o despertamento para essa batalha, para esse novo nível de batalha, já vem desde o ano passado, já me incomodando e falando e procurando essas coisas, e ficou mais evidente depois, assim, no final do ano. Aí conversando com a Ju a mesma coisa. Aí conversa com um, com o outro, não, tá tudo, vai ser maravilhoso, não sei o quê. Aí na virada do ano eu vi o Theo Hayashi, ele falou exatamente aquilo que a gente estava falando já há um tempo. Eu Um falei, tempo. glória a Deus. Então a gente tá vindo com, assim, Deus está falando, a gente está ouvindo, a gente está falando, só que às vezes ainda não dou aquela, é Deus falando, vamos prestar mais atenção? Sim. Mas, ó, é tão lindo como as coisas estão acontecendo, porque esse grupo de oração, de intercessão, ele foi criado, não foi unicamente para uma reunião ou uma vibe. Eu tenho a consciência de que Deus levantou um coração de Ju, o coração dela queimou pela remanescência. Amém. Eu creio. Deus, Deus ele está nos forjando para assumirmos cetros e lugares, assumirmos lugares onde os intercessores devem estar. Como assim? Quem começou com essa onda de soldados e guerreiros de batalha espiritual aqui no Brasil foi na década de 70, 80. Foi a Valnice. Valnice e homens. Foi a Valnice. Hoje, você assistiu no final de semana passado um seminário de intercessão onde aquela mulher que estava à frente foi semente de Valnice, ela foi aluna de Valnice. Ali já é fruto. É fruto da Valnice. Valnice, Neuza e Tioca na parte de Neuza, batalha. Neuza, Foram as duas pioneiras aí, a gente vê que hoje somos frutos delas também, né? somos fruto delas. Eu faço a escola, né, de Valnice. Eu participo das coisas, eu recebo direto dela, que é essa oportunidade. Então, assim, eu digo que eu sou uma semente, Eu vou parar a onde... gravação aqui para não ficar muito longa. Ah, sim, sim. Deixa eu só parar aqui.